Podcast de Daniel Laureano para a aula de História e Historiografia do Brasil República. O Brasil dos anos 1980 era sedento por liberdade. Após anos de ditadura militar, censura e, para alguns, repressão, o país viveu um período de que podemos chamar liberdade quase irrestrita. Manifestações artísticas não tinham mais filtro, não havia classificação indicativa por idade para as mídias e o entretenimento. A tecnologia, ainda atrasada e com delay em relação ao exterior, mudava, ainda que lentamente, o cotidiano das pessoas, fosse nos meios de comunicação, entretenimento ou meios de transporte. Havia muita influência da cultura estadunidense no país. Os Estados Unidos eram considerados o modelo a ser seguido, fosse no progresso, no comportamento ou no desenvolvimento econômico. Havia muita esperança na época sobre o crescimento econômico do país. O termo Brasil é o país do futuro era comum, muito atrelado à esperança que as riquezas naturais, aliado ao neoliberalismo, trariam o desenvolvimento que todos esperavam. Na economia, a inflação no Brasil no período foi crescente no decorrer da década. Em 1980, o índice inflacionário registrou 99% ao ano, crescendo para 242% em 1985 e terminando a década em 1989 com quase 2.000%. Houveram várias tentativas de conter a inflação com planos como o Cruzado Novo, Bresser e o Plano Verão, assim como também várias moedas vigentes como o Cruzeiro, Cruzado e o Cruzado Novo. Tentativas vãs que acabaram fracassando. O país estava endividado, não conseguia mais alavancar ou estimular a economia. O crescimento do PIB foi pífio no período, assim como o desenvolvimento humano. No entanto, a esperança pelo desenvolvimento nunca padeceu. Havia uma confiança quase inabalável por um futuro melhor, onde a democracia retornaria e as decisões na mão da população iriam garantir o progresso. A dona Cleci, uma senhora de 72 anos, dona de casa que vivenciou parte de sua fase adulta nos anos 1980, ficou viúva em 1983. Mudou-se de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. A mesma foi entrevistada e perguntada sobre temas do período, com mote para a inflação. Em seu relato, ela afirma que vivia uma outra atmosfera. Segundo a dona Cleci, a vida era bem mais simples, não existia tecnologia atual. Existiam problemas, é claro, de diferentes naturezas, mas havia mais tempo para refletir. A impressão que ela tem é que era mais fácil lidar com as dificuldades da vida. Sobre a inflação, mais especificamente, ela afirma que este era um problema que passou a vivenciar depois que ficou viúva. No início, ela relata que foi tudo muito complicado. Ela procurava fazer o rancho do mês no supermercado no dia que recebia, pois o poder de compra era maior. Mesmo sem uma estrutura para armazenar tudo, ela tentava prever o que iria utilizar e comprava o máximo que podia. Itens como leite, ela pegava direto do leiteiro, carne no açougue do bairro e o pão comprava fiado, mas no dia da compra era um valor e quando ia pagar era outro. Dessa forma, achava mais cômodo pagar quando recebia. Tudo subia, semanalmente, algumas coisas diariamente, mas ao menos o salário também subia. Quando questionado sobre qual a visão sobre o poder aquisitivo das pessoas que a rodeavam e a qualidade de vida delas na época e como a inflação impactava nos aspectos citados, ela responde afirmando que eram mais pobres, poucos tinham carro ou telefone, os bens materiais em casa eram os básicos, não conseguiam comprar nada a prazo em razão da inflação, mas ela enfatiza sobre a vida mais calma, mais humana. Ela se dava com os vizinhos, via seus irmãos com bastante frequência. Ela desvia um pouco do foco da pergunta em razão do saudosismo e das saudades que as lembranças trazem a ela. Perguntei se lembrava dos presidentes deste período e que eles tentaram fazer para combater a inflação. Lembrou-se do Figueiredo e do Sarney, mas não dos planos econômicos, apenas que houve um crescimento gradativo da inflação e que existiram diferentes moedas. Era preciso estar atento para não perder dinheiro durante estas transições.
Por fim, concluí sobre a questão da esperança peculiar que havia na população nos anos de 1980, em um comparativo com o período atual, onde a inflação está controlada. Ela afirmou que sim, sempre teve esperança em um país melhor, mas sentia que havia muita corrupção e sujeira, segundo ela, vindo por parte dos políticos, e que hoje em dia é mais fácil adquirir bens materiais em razão da inflação baixa, mas que estes não trazem felicidade. Portanto, sobre a entrevista, tomei por base que ao entrevistar uma pessoa idosa, em primeiro lugar, deve-se deixá-la à vontade e tentar criar uma conexão sobre algum tema para depois iniciar a entrevista, com as perguntas mais específicas. Percebi muito saudosismo. É importante realizar um comparativo junto sobre diferentes períodos, já que numa determinada época a pessoa tinha saúde, vigor, sonhos, e no presente a pessoa carrega consigo o sofrimento da vida, as perdas. Reconhecer os avanços, seja na saúde, na qualidade de vida, na economia, se torna difícil, já que a pessoa guarda memórias seletivas dentro de si, às vezes maquiando um passado que na prática não existiu como ela fantasia. Por fim, procurar separar informações de opiniões e de devaneios é algo que o entrevistador deverá exercer. Isso após estabelecer a conexão com o entrevistado. Fica gratificante e curta a entrevista realizada. O entrevistador, eu também viajei no tempo, muitas vezes sem ter estado naquele passado específico. Me refiro ao tempo e espaço.